Olá, meus amores, está no ar mais um live nesta segunda-feira, né? E damos início às nossas entrevistas. Para você que está chegando agora, não esqueça de ir no aviãozinho ali embaixo, convidar todos os seus amigos, porque num momento de crise como a gente vem vivendo, nada melhor do que trazer profissionais que possam estar ajudando a gente de alguma forma. O OnLive de hoje, segunda-feira, 6 de julho. Nossa Senhora, desculpa a palavra, mas já estamos na metade do ano, já passamos, né? E não tem como não falarmos em crise. Os momentos de crise têm muito a nos ensinar sobre como gerenciar melhor nossos recursos, nossos sentimentos, nosso tempo e também muitas vezes oportunidades. Se elas não aparecem, a gente corre atrás, faz acontecer, tenta de alguma forma fazer com que os dias se tornem mais suaves, né? E hoje, aqui no OnLive, como você já sabe, o nosso intuito sempre é trazer profissionais que possam de alguma forma estar agregando de formas positivas. E por isso hoje nós iremos conversar com Eduardo Ferraz. Para quem não conhece, Eduardo Ferraz, ele é consultor de desenvolvimento humano com mais de 30 anos de experiência em gestão e liderança. Você já pensou isso? 30 anos sabendo como lidar com as pessoas e também podendo capacitá-las, né, a serem pessoas profissionais melhores. Ele presta consultoria para grandes empresas, e se eu colocar aqui todas as empresas que ele presta consultoria, a gente vai ficar mais do que 40 minutos aqui no OnLive e a gente não pode. E já treinou também milhares de pessoas. Eu faço um convite para você antes de estar chamando o Eduardo, porque assim, durante a entrevista, tá? Para quem está participando, ele estará sorteando 2 livros. Então, para você que está chegando agora, fique atento, porque nós iremos colocar aí palavra-chave, tá? Serão 2 palavras e serão 2 livros sorteados. Eu vou pedir aqui para fixar o assunto aqui da gente, né? E já vou estar chamando o Eduardo Ferraz para estar participando aqui da entrevista, já agradecendo aqui toda a assessoria Verdasca Comunicação. Já vamos chamar aqui o Eduardo, que já está com a gente. Eu quero só fazer uma perguntinha aí para vocês que estão assistindo. Vocês estão ouvindo normalmente? Olá, Eduardo. Olá, Analice, boa tarde. Aumenta um pouquinho. Vou pedir para aumentar aqui um pouquinho, subir um pouco a tela, para a gente ficar mais à vontade. Você me ouve bem? Estou ouvindo bem. Deixa eu ver se as pessoas estão ouvindo também pro lado de lá, tá? É que aqui a gente tem que, né, ir ajeitando tudo conforme for melhor aqui, senão não dá certo. Eduardo, seja bem-vindo, tá? Primeiramente aqui ao nosso canal. A gente tem esse espaço aí toda segunda-feira e quinta-feira, justamente para poder trazer profissionais como você, com o gabarito que você tem, pois eu acho que todos nós estamos passando por momentos de crise, né? Sejam elas financeiras, crises emocionais, existenciais. Eu acho que você pode estar ajudando a gente aí. Como eu falei para o pessoal, você já escreveu vários livros, né? E vai estar podendo também falar para a gente. Quero que você se apresente aí para os nossos convidados. Então, boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês, estar com você, Analice. Como você comentou, eu sou consultor em gestão de pessoas e se tem uma coisa que me orgulho na carreira, mais do que escrever os livros, mais do que estar viajando por aí, é ter passado por muitas experiências práticas. Por exemplo, eu contratei gente, inclusive estava conversando com clientes, um ex-cliente nesse final de semana, e eu contratei há 28 anos. Então, ele era trainee de uma cooperativa, hoje é CEO de uma grande empresa, é sócio, tem participação nessa empresa.
E assim são algumas dezenas de pessoas. Então, se tem uma coisa que me honra muito, para não ficar contando, ficar de autoperoração aí, ficar com autoelogio à toa, é essa experiência prática. Quer dizer, eu estou no campo todo dia, eu estou convivendo com as pessoas, eu estou dentro de empresa. Então, ser mão na massa me dá uma segurança, uma tranquilidade muito grande para poder conversar com vocês, para escrever livros, para responder perguntas ao vivo, e é um prazer estar aqui falando com você. Não, e você pode até mesmo se autoelogiar, Eduardo, porque assim, a gente precisa validar isso dentro da gente e saber que você deixou bons profissionais, porque senão, com certeza, esse rapaz, né, que foi um rapaz um dia, que foi trainee e que hoje é CEO, então eu acho que assim, para você isso também deve ser muito emocionante, eu acho que a gente tem que trazer isso para as pessoas, porque você aí, com certeza, para ele foi um grande mestre, né? A gente vai encontrando na vida da gente muitos mestres e a gente precisa validar isso também dentro da gente. Fica aqui os nossos parabéns para você também. Obrigado. E como é o caso dele, o apelido dele é Dunga, ele chama Fábio Bedin. Espero que ele não esteja ouvindo, porque senão ele não gosta que cita o nome dele. Brincadeira. E assim como ele, tem pelo menos aí umas 15 ou 20 pessoas que eu continuo acompanhando, depois desses anos todos, né? Algumas como mentor, outras acompanhando de longe, outras eu continuo, outras empresas dessas pessoas eu continuo dando consultoria. E o mais importante, analista, é isso, né? A gente ter uma noção realista do que está acontecendo. É verdade. Tem muita gente que dá palpite ou dá pitaco aí na vida dos outros, sem essa empatia, quer dizer, sem entender como é que funciona a questão prática, quer dizer, o que é um emprego bom? O que é um emprego ruim? O que é um bom trabalho de verdade? O que é um péssimo trabalho? Porque é muito simples a gente dizer, você está insatisfeito, vai lá e mude. Mas peraí, não é tão simples assim, né? Eu estalo o dedo e saio ganhando mais para uma empresa melhor, para um chefe, gente boa, e ainda fazendo o que eu gosto. Infelizmente, não é tão simples, mas com uma certa quilometragem, com uma certa experiência, a gente começa a dar orientações, a dar sugestões muito mais práticas, muito mais realistas e que sirva aí para a maioria das pessoas. Ah, isso é com certeza, porque assim, por mais que a gente queira muitas vezes sair de um trabalho, né, que você já está ali se mantendo há um bom tempo para ir para outro ambiente, isso faz com que a gente também faça um movimento muito grande, né, Eduardo? E assim, Analice, aqui a gente vai falar também um pouquinho aqui da crise, né, um pouquinho desse contexto todo, essa confusão, mas o que eu posso adiantar, o que eu posso já ir dizendo para as pessoas é o seguinte, essa história, eu tenho 55 anos, há 30 anos, 35 anos para ser mais exato, quando eu comecei a trabalhar, eu entrei numa multinacional, e eu arrumei aquele emprego feliz da vida, né? Porque quando a gente arrumava um trabalho, um emprego, há 35, há 40 anos, o que a gente pensava? Bom, vou ficar aqui mais uns 30, vou fazer o possível para me aposentar nessa empresa. E logo no começo eu já percebi que eu não seria executivo, eu não seria pelo menos um bom executivo. Eu sou muito Uhum. acelerado, eu sou muito impaciente. Na época eu dizia que eu era franco, mas eu era grosseiro mesmo, né? Imagina, um recém-formado, agressivo, direto, curto, grosso, dono da verdade, autoconhecimento lá embaixo, mas muito bem intencionado. E o que eu percebi também devido a essa empresa, por intermédio dessa empresa, eu fui fazendo vários treinamentos e fui percebendo que, com todo o jeito do mundo, os meus mentores na época diziam o seguinte, falaram, olha, aproveita o tempo que você está aqui, porque você não vai ser executivo muito tempo. Você é um lobo solitário. E é verdade. Você tem um estilo muito particular. Esse teu jeitão aí, de dizer na lata o que você pensa, isso aí não vai funcionar em empresa. Porque você tem que ser um pouco mais polido, você tem que ter jogo de cintura, você tem Que que, maleável, né? às vezes ouvir uma besteira e ficar quieto, e tá na cara que você não consegue, né? Você fica incomodado, parece que você vai explodir na cadeira quando você está numa reunião e você não está gostando. E para resumir o papo, em 1990 eu saí dessa empresa, ainda jovem, e decidi que se existe lugar para uma pessoa tão extrema como eu era na época, né, com uma personalidade tão
tão, para dizer o mínimo, marcante, né? Uma personalidade tão forte, gente comum, ou gente normal, ou gente não tão extrema, se encaixaria muito fácil. E passado esse tempo todo, o que eu posso dizer para a gente começar é o seguinte: a maioria das pessoas, Analice, sonha em encontrar o trabalho perfeito, o emprego perfeito, e essa pergunta eu até às vezes até enjoo, de tanto que eu respondo. E a minha resposta sincera é: não existe trabalho perfeito, não existe emprego perfeito, não existe, né, a função perfeita. A fórmula que eu uso para explicar para as pessoas é a seguinte: o bom trabalho, o bom emprego, o bom bico, a boa prestação de serviço, seja lá o que você faça, é aquela em que você passa 70% do tempo usando as características mais marcantes da sua personalidade. Ou seja, seus pontos fortes. Então, se eu sou um sujeito franco, acima da média, e impaciente, acima da média, ou seja, características de personalidade de uma pessoa pouco sociável, e eu sou pouco sociável, eu não posso trabalhar em equipe, eu sou individualista. Uhum. Que coisa feia, né? Coisa esquisita. Você eu sou individualista. Eu Onde é também que um sou cara assim. Onde é que Quer uma dizer, pessoa eu fui individualista. assim durante um período, daí eu acho que o autoconhecimento vai levando você a um outro caminhar, né? E aí aquela pergunta, onde é que uma pessoa individualista pode se dar bem na vida? Bom, primeiro, vai trabalhar sozinha. Isso não é problema também. Onde é que uma pessoa individualista, franca e direta? Bom, não existe emprego assim, vou ter que arrumar um. E aí, o que eu brinco, e eu digo isso até hoje para meus clientes de 20, 30 anos, e os que eu conheci há 6 meses, é aquilo. O bom trabalho é aquele em que você pode ser 70% do tempo aquilo que você é de verdade. As suas verdades, né? O seu estilo. Deixa eu dar um exemplo. Existe gente, consultor, que é exatamente o oposto do que eu sou. A pessoa é delicada, é gentil, é calorosa, é carinhosa, quase chora junto com o cliente. Eu não estou ironizando, eu estou sendo sincero, né? Sim. Abraça. Eu não abraço ninguém, eu não beijo ninguém, eu boto fogo nas pessoas, né? É o meu estilo. Eu sou muito mais de incendiar, de o cara tá triste. Falei, o que você está triste aí, rapaz? Ah, pois é, o meu chefe me deu uma bronca. Falei, e daí? Qual é o problema? A bronca foi justa ou foi injusta? Foi justa. Bom, então vamos conversar. E aí, Ana, o bom trabalho é aquele em que você consiga usar aquilo que você tem de melhor. E Sim. 30% do tempo, o restante, é a parte chata do trabalho. Ou o cliente insuportável, ou o trabalho burocrático, se você não gostar de trabalho burocrático, ou ter que socializar, como é o meu caso, eu não gosto muito de jantar, de oba-oba, de festa, mas eu tenho que ir de vez em quando. Então, esse é o bom trabalho. É aquele em que 2/3 do tempo você consegue usar o seu melhor. Aí, o contraponto. O que é o trabalho infernal? É o oposto. É aquele em que você é obrigado a usar aquilo que você não gosta, não tem talento e se força 70% do tempo tendo que sobreviver. E tem muita gente que é obrigada a passar por isso, principalmente no começo da carreira, a vida é assim, só que não pode passar a vida inteira, né? Então, o mote, acho que essa nossa primeira parte da conversa, a minha sugestão é essa: comece a pensar, comece a analisar se a sua carreira, se a sua vida, independentemente da crise, né, do Covid, desse contexto desestruturante, terrível, né? Como é que estava antes, como é que está durante? Porque o depois o reflexo do passado. O que está acontecendo na minha vida, o que está acontecendo na sua vida, é um eco, é a consequência, é o resultado, é a ação, é a reação. A ação foi o que eu fiz nos últimos 5, 10, 15, 20, 30 anos. Então, não vamos dourar a pílula também, né, Ana? Vamos ser positivo, Analice, mas também não vamos dourar a pílula. Oh, vai dar tudo certo, tá tudo bom. Não tá tudo bom, né? Não, Não vai vamos dar ser tudo certo. realistas, né? Eu acho que assim, a gente precisa, lógico, não perder o otimismo, mas a gente ser realista com os pés no chão. A gente sabe que a gente está vivendo uma crise realmente em todos os setores, né? É como eu falei no início, não é só financeiro, emocional, é tudo. O relacionamento interno, né, de você com você mesmo, como você falou agora, é o que a gente pode fazer daqui para frente, né? Essa coisa de
eu sobrevivi e agora vou começar a viver, é uma escolha, né, Eduardo? Claro. E as pessoas estão tendo esse momento agora para poder fazer essa escolha, né? E a crise, tem dois tipos de crise. Aquela que a gente causa, né? O cara faz uma besteira, é demitido, ou apronta alguma, acontece uma separação conjugal, ou trata mal um colega. Bom, isso é uma crise que a pessoa gerou e ela vai arcar com as consequências. Existe outro tipo de crise, aquela que não, eu não sou responsável, né? Nem eu, nem você, nem ninguém aqui diretamente por essa crise da Covid. Só que ela está aí, ela é real, ela veio. E ela nos dá uma enorme oportunidade de repensar um monte de coisa, porque a gente fica mais quieto em casa, obrigatoriamente a gente fica mais parado. E eu duvido aí que mesmo o profissional mais bem sucedido, ele não esteja se avaliando, se autoavaliando, né? Se questionando, medindo o que está acontecendo, porque do mesmo jeito que foi duro e a gente está ainda passando, ela vai acabar, né? Daqui um mês, ou daqui dois, ou daqui três. Essa crise, de um jeito ou de outro, ela vai terminar, mas o que vai sobrar é o profissional que já existia antes dela, né? Isso foi um hiato, foi uma parada, foi um congelamento. Sim. Quem utilizar esse tempo, esses 3, 4 meses de congelamento, entre aspas, para se aprimorar, para se autoavaliar e para eventualmente procurar o melhor caminho, ou não, dizer, olha, meu caminho está corretíssimo, está certíssimo, eu só vou fazer mais do mesmo, né? Porque eu estou feliz, está tudo bom, então ou não, está errado, eu já percebi que esse negócio não vai dar certo dessa forma, eu vou fazer de outra forma. Então, este Uhum. segundo tipo de É um crise, que é momento, é um aquele que a gente momento não fez. de renovação, né? E, e, Alguns e alguns vão ficar parados, outros estão fazendo o movimento que tem que ser feito e olhar para frente com mais esperança também, né, Eduardo? e a pergunta sempre é a seguinte: de novo, o que eu faço de melhor? Quais são os seus talentos? Onde é que você se destaca? E vamos para uma definição bacana de talento aqui, ou de ponto forte. Ponto forte é alguma coisa que eu faço bem feito, com pouco esforço, há muitos anos. Vou de novo. Talento ou ponto forte é algo que eu faço bem feito desde criança ou desde adolescente. E os resultados são bons. Ora, se eu tenho algum talento e meu resultado já é bom, imagina eu me aprofundar. Se eu sou nota 8, imagina eu estudar, imagina eu me aprimorar, imagina eu buscar feedback. Lá eu viro 9. O que é um ponto Uhum. fraco, Analice? Ponto fraco é exatamente o contrário. É aquilo que, mesmo com muito esforço, muita dedicação e muito comprometimento, o resultado continua ruim, no máximo mediano. Então, essa Uhum. definição ela mostra duas coisas. Primeiro, o bom caminho e o mau caminho. O bom caminho é trabalhar com aquilo, 70% do tempo, repito, com aquilo que a gente gosta e tem talento. Os outros 30% do tempo é arrumar ponto fraco, é fazer ajustes, é melhorar coisas que eu não estou fazendo bem, mas isso não pode ser o foco. O foco tem que ser positivo. O Uhum. foco tem que ser a transformação, ela se dá naquela área ou naquelas funções ou naquelas aptidões que você já é muito bom. E a gente vê algumas pessoas perdendo tempo com ponto fraco. Por exemplo, existem pessoas tímidas que me dizem: eu vou me esforçar para ser extrovertido. Isso é uma perda de tempo. A pessoa introvertida, tímida, isso é uma característica estrutural de Uhum. personalidade. Isso é dela, sempre foi, sempre vai ser. O tímido não lida Não, muito não bem com adianta querer gente. mudar da noite para o dia, porque isso não vai acontecer, né? Não, porque é estrutural. Em compensação, o tímido tem características que o extrovertido não tem. O tímido ouve melhor, o tímido é mais concentrada, a pessoa tímida é mais focada em tarefas, ela termina o que ela começa. Tem outras características muito diferentes de um extrovertido, que é Sim. carismático, sociável, animado, falante, só que costuma ter dificuldade para ouvir, muitas vezes não termina as tarefas, pode falar demais. Então, você vê, eu estou falando de um exemplo prático aqui de contrapontos extremos, né? Sim, Porque é sim. muito comum, num país como o Brasil, um tímido, por exemplo, colocar isso como falha de caráter. Isso não é verdade. Timidez ou introversão, ela traz outras soluções que um extrovertido não daria ou não teria, né?
É uma pessoa que vai trabalhar melhor com coisa do que com gente. Ah, então você está dizendo que eu sou um coiso? Qual é o problema de ser um coiso? Né? Qual o problema de você trabalhar melhor com processo do que com pessoas? Esse é o foco. Esse é o seu arco-íris. Esse é o seu pote de ouro no final do arco-íris. É usar melhor aquilo que você já tem. Portanto, não tente consertar o que não está quebrado. Eu brinco muito com eles, né? Ah, eu quero consertar, mas isso não é um problema. Isso não é um erro. Isso não é uma falha de caráter, né? Isso é uma característica sua. É uma estrutura, uma condição sua. E que muitas vezes pode se tornar o ponto forte mesmo da pessoa, né? Ela achando que ela tem um ponto fraco, que a timidez dela é um ponto fraco, mas que, como você falou, ela pode usar isso de outras formas e fazer com que isso se torne um ponto forte, né? Eduardo, a gente, né, falando em crise e tudo, eu venho conversando com muitos empresários, a gente vem passando aí por um momento de reavaliação. Como que os empresários, nesse momento, podem negociar, né, nesse momento de crise? Porque a gente está vendo aí o aumento de demissões, né? Como chegar para o funcionário, um bom funcionário, e muitas vezes ter que demitir, né? Como chegar para um fornecedor e muitas vezes também ter que deixar de comprar daquele fornecedor porque a empresa não está bem. Como é que essa empresa ela pode agir? Eu pergunto isso para você porque a maioria das pessoas que nos acompanham aqui no online são empresários, têm empresas, né? Nem que sejam pequenas empresas ou grandes empresas, e elas buscam soluções e algumas respostas, ou quem sabe até não só as respostas, mas o encaminhamento, né, melhor. Eu digo o seguinte, né? A mesma coisa que eu digo para meus clientes, eu estou dizendo para os seus, né? Para o pessoal que assiste, para os seus fãs. É a mesma coisa. No momento de crise, Analice, a gente tem que abrir o coração com as pessoas. Olha quem está dizendo isso. Eu sou um sujeito mais frio, eu sou um sujeito mais direto. E o que eu aprendi é que você líder não pode se esconder embaixo da cama. Não adianta, se você, no seu pequeno negócio, está vendo que o teu fluxo de caixa vai acabar daqui 2 meses, não espere o dia 58 para avisar a equipe ou para avisar as pessoas que elas serão demitidas. Fale agora, abra o coração, chegue para as pessoas, você só tem 10 funcionários, chama lá os 10 e abra o jogo. Pessoal, nesse andar da carruagem, o dinheiro que eu tenho para folha de pagamento, para aluguel, para condomínio, para água, luz, telefone, eu estou falando um pequeno, né? Ele dura 60 dias. Eu não vou esperar acabar para depois avisá-los. Então, eu já queria definir com vocês durante essa semana um novo turno de trabalho. Então, ao invés de trabalhar 8 horas por dia, a gente não está trabalhando mesmo, eu já dei férias, acabou o período de férias, não posso dar férias de novo. A gente já renegociou a diminuição lá, 30%, com o governo pagando 70% por 3 meses. Já passou também, já acabou. E agora eu vou ter que agir. E dessas 10 pessoas, eu só poderei ficar com 4. Eu quero definir os critérios mais justos para ficar com as 4 que têm não maior necessidade, porque isso não resolve o problema da empresa. Ele não pode ficar com o coitadinho, entende, Analice? Eu vou preservar o emprego do mais pobre, do mais coitadinho. A pessoa que não tem condição, a gente faz caridade. Caridade na empresa chama-se paternalismo, e paternalismo está errado. Ou seja, eu afunda todo mundo junto. O melhor modelo que funciona em qualquer circunstância é o modelo do mérito, é o da meritocracia. Na crise, é sobrevivência. Não é mais questão de ganhar mais ou ganhar menos. É sobreviver ou morrer. Então, a minha sugestão para as pessoas é abra o jogo. Aí você pode estar perguntando ou pensando, mas o que eu vou ganhar com isso? As pessoas, a maioria dos funcionários, Ana, não gosta de ser tratado ou não quer ser tratado como uma criancinha indefesa, sabe? Aquele frágilzinho, é um coitado, ele não vai sobreviver, ele vai ter um ataque de pânico. É incrível o instinto de sobrevivência das pessoas. Então, esse empresário, eu já ouvi vários casos, né, dele ter aberto o coração com a equipe e ele ouvir soluções ou sugestões impressionantes.
Por exemplo, uma saída, um novo produto, um novo tipo de atendimento, ou até o seguinte, fulano de tal, eu estou me antecipando aqui, você pode me mandar embora primeiro, só que eu quero montar um acordo com você, eu quero fazer um acordo de cavalheiros, eu quero fazer um acordo informal. Deixa eu continuar prestando serviço. Você só me paga baseado ou mediante resultados. E se você quiser, a gente faz um contrato. Então, eu sei que você não pode me pagar fixo, eu entendo a situação da empresa, mas eu gosto daqui, eu gosto de você como líder, como chefe, eu sou bom naquilo que eu faço e eu quero fazer essa proposta. Daqui a pouco, o outro também na equipe conversa isso, o outro, e você acaba realmente demitindo, eu não vou dourar a pílula, você demite os 6 formalmente, mas se esses 6 forem bons naquilo que fazem, eles continuarão com algum vínculo, porque quando a crise passar, e a crise vai passar, o tempo que você gastaria para recontratar, fazer entrevista, trazer a pessoa, treinar a pessoa, pode ser tarde demais. Então essas pessoas continuam. Ou até mesmo, né, Eduardo, muitas vezes a pessoa é demitida, daí fica chateada, né, cria aquele clima de mal-estar, e quando é feito dessa forma, continua com as portas abertas, podendo trabalhar, né, prestar um serviço a qualquer momento, até ser indicado para outros lugares, né, é muito... Eu acho que a franqueza, né? Como você falou, falar com o coração, se expressar com o coração, com o funcionário, com o cliente, com o fornecedor, é esse o momento agora, né? Eu vou dar outro exemplo aqui, real e prático. Um grande amigo, até meu padrinho de casamento, um advogado bem estruturado, com um bom nome, no meio da crise, lá nos primeiros 30 dias, ele falou: Eduardo, eu estou quase me apavorando aqui. Eu já recebi metade dos meus grandes clientes já disseram que vão cortar tudo. E agora? Eu me antecipo, eu fico quieto fingindo que não é comigo, eu espero o cara procurar. Eu vou dizer a mesma coisa que eu disse para ele, porque eu também sou um prestador de serviço, né? Eu não tenho empresa, eu trabalho sozinho, mas eu atendo lá meus 15, 20 clientes. Tá cheio de prestador de serviço. A minha sugestão para ele foi a seguinte: abra o jogo, né? Ligue para a pessoa antes da pessoa pedir o encerramento e pergunte: fulano, como é que você gostaria de fazer? E ele se precipitou e fez o seguinte: antes de ligar para as pessoas, ele mandou um e-mail dizendo para todos os clientes que ele ia dar um desconto de 30% e que em seguida ele ligaria. E para surpresa dele, alguns disseram o seguinte: olha, você não precisa me dar nada de desconto. Empresa do agronegócio, eu estou tocando igual. A minha vida está correndo, eu vou precisar de você mais ainda nesse momento. Sim. Então, não me dê o desconto porque eu não preciso, quase sentindo-se ofendido. Em compensação, outro cliente falou: 30% é pouco. Eu praticamente perdi os meus clientes, eu vou ter que fechar minhas 3 ou 4 lojas no shopping. E por enquanto eu não posso pagar nada. Esse meu amigo entendeu o jogo e readecou a proposta. Nós estamos falando de negociação em crise. Teve gente que ele não precisou dar nada de desconto, inclusive aumentou a quantidade de trabalho, e teve gente que ele propôs: vamos congelar? Vamos fazer o seguinte, maio, junho e julho, como você não vai demandar o meu trabalho, você não me paga nada, porque muitos dos advogados eles fazem um FII, né? Eles fazem um valor mensal, onde a pessoa usa uma parte lá. Como você não vai usar nada, vamos fazer o seguinte: 3 meses sem te cobrar nada. Em agosto, nós reavaliamos a relação. Moral da história: ele falou que teve cliente. Travou? Oi, Eduardo. Voltou, não? Oi, agora voltou. Voltou. Então, eu estava dizendo lá que ele falou que teve cliente que se emocionou, porque estava todo sem jeito de como fazer a abordagem, e ele foi empático. Ele se antecipou à negociação. De novo, Analice, é isso que eu sugiro para as pessoas. Seja um fornecedor. Você não está podendo pagar o fornecedor, você vai atrasar, você já sabe que daqui 20 dias você não vai conseguir honrar. Ligue agora, ligue para a pessoa e fale: olha, eu estou sem fluxo de caixa, eu estou sem vender há 60 dias. Você pode me colocar, me protestar, porque eu não vou pagar. Só que em vez de fazer isso, vamos fazer o seguinte:
Vamos dividir isso em 6 meses, a partir de agosto eu faço a primeira? Ou seja, você negociou antes do problema ficar explícito. Onde é que as pessoas ficam mal, analista? Onde é que as pessoas ficam bravas? Quando as pessoas ficam chateadas? Quando o dia do pagamento é hoje, você não paga e no dia seguinte a pessoa te liga cobrando e você fala, não vou pagar. Isso não é negociar, né? Isso não é inteligente, E isso não é sabendo, né, racional. Eduardo? E assim, sabendo que está todo mundo passando pela mesma coisa, né? Pela mesma situação. Lógico que alguns de uma forma diferente de outros, mas assim, estamos todos passando pela mesma situação. Então tem que ter uma conversa, um diálogo, antes que a crise se torne maior, né? Veja, a tempestade é a mesma. O que muda é o tamanho do barco. Então, o É, mar está agitadíssimo, ondas de 8 metros, raio, chuva, tempestade. Tem gente que está no transatlântico, Analice. Quer dizer, a empresa é grande, tem mais estrutura, vai morrer um ou outro, estou dizendo desemprego? Vai, mas o barco não vai afundar. Só que existem fornecedores que estão com um barquinho de pesca na mesma tempestade. Então, a lógica, o bom senso e a inteligência na negociação, nesses casos, é você se antecipar a um problema que é comum para todos. Ou seja, posso encostar o meu barquinho no seu navio? Posso lá ficar ancorado enquanto não passa isso daí? A maioria vai aceitar, sabe? A maioria dos grandes, ou a maioria das pessoas que se diz, que a gente pensa como poderosas ou inacessíveis, também tem coração, também dependem dos pequenos fornecedores, também dependem dos pequenos prestadores de serviço. Então, a resposta, de novo, é: você é pequeno? Peça ajuda. Você é grande? Se for possível, ofereça ajuda. Se não for possível, seu negócio também está mal, antecipe, né? Não deixe as pessoas esperando, não deixe as pessoas no vácuo. é. Negocie. Sabe o que vai acontecer? Quando passar a crise, e repito, ela vai passar daqui 1 mês, daqui 2, daqui 3, as pessoas que fugiram, como eu brinco, né? O líder que se escondeu debaixo da cama, ele vai passar por medroso, vai passar por covarde, vai passar por, né, por uma pessoa frágil. E aqueles que enfrentaram a tormenta, dando a cara a tapa, mostrando, né, mesmo a fragilidade, porque tem que ter muita coragem para mostrar a fragilidade, né, para dizer eu não consigo pagar, eu não vou conseguir manter. Essas pessoas serão ainda mais respeitadas. Essas pessoas terão um crédito, eu estou falando crédito moral, não só financeiro, ainda maior. Então é isso, quer dizer, se a gente está no meio da tempestade, a gente tem que procurar se antecipar e desviar da onda grande, até parar de chover. Depois a gente conversa de novo. Eduardo, vou conversar aqui um pouquinho com o pessoal, porque tem muitos comentários, tá, que chegaram aqui para a gente. A Life Gourmet, que é um parceirão nosso, que tem uma empresa aí maravilhosa, tá falando exatamente, fiz isso com meus clientes e com os meus fornecedores. Lógico que as grandes empresas são mais difíceis para negociar, mas no fim concordam. Para quem está acompanhando a gente desde o começo, a gente falou que vai estar sorteando 2 livros, tá? As 2 palavras-chave já foram colocadas aí nos comentários. Os 2 livros são Negocie Qualquer Coisa com Qualquer Pessoa, do Eduardo Ferraz. Grande livro aí, hein, Eduardo? Tá aqui, ó. É esse aqui, ó. Tá de ponta cabeça aqui Não, ele aparece ao Mas é esse contrário, mas aqui. depois a gente posta Tá uma aqui, foto ó. da capa dele bonitinha Tá para as aqui. pessoas verem. Conta um pouco desse livro para gente, os métodos usados aí. É o seguinte, eu dou treinamentos, né? Eu não faço, para não parecer aqui de novo, né? Eu não faço coaching pessoal, eu não atendo à distância, eu não faço mentoring com. Eu só atendo dentro do contexto das empresas. Então, eu faço mentoria. Se eu atendo lá uma empresa com 2.000 funcionários, normalmente os 15 ou 20 diretores é esse pessoal que eu faço a mentoria. Então, não estou vendendo mentoria, não estou vendendo coaching aqui. Mas muita gente me faz as perguntas. Olha, Eduardo, eu sou pequeno, eu tenho uma empresa aí com 10 funcionários, ou com 20, ou com 30.
Eu não consigo pagar uma consultoria nem sua, nem né? Não consigo contratar um professor para vir dar curso. E qual é o material que você me indica? E de tanto ouvir isso nos últimos 10 anos, na verdade não tem. Porque os livros de negociação são os exemplos dos livros de negociação, no mundo inteiro, não é só no Brasil, são como escapar de um sequestro, como mediar uma crise, né, dos Estados Unidos com a Rússia, como fazer a fusão de grandes corporações. Aí o leitor olha aquele negócio e fala, e eu com isso? Eu não vou fazer fusão, eu não vou ser sequestrado. Será que não tem um livro aqui para um pequeno empresário, para um médico, para um pai de família? E eu me inspirei, há uns anos atrás, de escrever um livro literalmente para o leigo. Esse livro serve para o especialista? Serve porque a base teórica é a mesma. Mas os casos, por exemplo, há 30 anos atrás você dizia, né? Provavelmente, no meu caso minha mãe falava, vai tomar banho, eu baixava a cabeça e ia. Quando eu falava, vá tomar banho para minha filha pequena, ou seja, vai tomar banho, literalmente, ela falava, por quê? Já tomei ontem, e agora? Você negociar férias com o marido ou com a esposa, né? Antes era assim, vamos para tal lugar. Agora não, agora você tem que negociar com o marido, tem que negociar com os filhos. Se tiver sogra no meio, você tem que negociar com a sogra. Às vezes até com o cachorro. Agora eu tenho cachorro, eu virei um banana completo, né? Agora, onde é que nós vamos deixar o cachorro? Pode levar o cachorro? Ah, esse hotel não pode levar cachorro. Então, eu escrevi um livro em que eu dou técnicas, as mesmas técnicas das grandes corporações, para a pessoa que quer lidar melhor com o marido, com o filho, com a empregada, com o gerente de banco, para comprar um carro, vender um apartamento. Por isso o nome do livro, Negocie Qualquer Coisa com Qualquer Pessoa, porque se a gente não souber negociar o básico, a gente está lascado em tudo. E a maioria das pessoas diz assim, Analice, eu não sou negociador profissional. Sim, você só não coloca o nome, mas você negocia todo dia. Todo dia. A pessoa chega na frente da televisão, pega o controle remoto e não solta mais, você precisa negociar com ela também isso. Claro. Ou você quer fazer um jantar com um tipo carne, o outro quer comer frutos do mar. Ou então você quer trocar de banco, mas você não sabe negociar com o cliente. Ou você quer vender um carro para o vizinho te faz uma proposta absurda. Ao invés de negociar, você só diz não. Ou então você não quer ir no churrasco do seu cunhado, que é um chato de galocha, e você fica dando desculpa durante semanas. Negocie. Eu vou ficar meia hora lá, vou tomar uma cerveja e vou embora. Então, os exemplos que eu dou lá, e é um livro relativamente bem-humorado, porque eu conto casos do dia a dia, servem para nós, para a pessoa do dia a dia, mas com certeza vai servir para o executivo de empresa que precisa fazer pequenas negociações, seja com o funcionário, seja com o colega e seja com o chefe. Nós também negociamos ou gerenciamos para cima. A gente não gerencia só para baixo. Quer dizer, como é que eu negocio uma folga? Como é que eu negocio uma promoção? Como é que eu negocio um aumento de salário? Ou então, como é que eu mostro os meus valores sem parecer arrogante? Como é que eu puxo a brasa para minha sardinha sem parecer egoísta? Outra coisa, como é que eu negocio com uma pessoa difícil? Aquele síndico insuportável no prédio, ou aquele chefe assediador, ou aquele vizinho chato, pidão, que fica o tempo inteiro explorando. Tudo isso é negociação, Analice. Tudo isso, somando uma semana, um mês ou um ano, nós fazemos, eu estimo aí, entre 200 e 300 negociações relevantes, importantes. Né? E se eu não tenho nenhum preparo, eu vou tomar prejuízo, ou emocional ou financeiro, na maioria delas. Eduardo, então só para lembrar o pessoal novamente, tá? Tem que fazer um print de nós dois agora aqui, quem quiser concorrer aos 2 livros e escrever as 2 palavras-chave que foram deixadas aleatoriamente durante a live e mandar pelo inbox para a gente, tá bom? Eduardo, eu queria muito agradecer, eu acho que assim, a gente tem muito a conversar, a gente pode estar conversando mais para frente também, porque assim, o momento de crise parece que não vai ser
daqui um dia, 2 dias, 3 dias, isso vai levar um tempo aí, e a gente precisa de profissionais como você, para trazer algumas respostas e estímulos para a gente, né? Porque eu acho que com a história toda de vida que você tem, levando esses cursos para as pessoas, para as empresas, isso faz com que a gente comece a pensar: por que que eu não faço isso também? Por que que eu não vou num curso desse? Por que que eu não compro um livro desse? Né? Por que que eu fico perdendo tempo, às vezes, assistindo televisão, programas que não sustentam, né, a gente no autoconhecimento, e posso estar lendo um livro que pode estar me ajudando de alguma forma? Eu acho que negociar, negocie qualquer coisa com qualquer pessoa. O nome já fala por si só. Eu com certeza vai ser o meu próximo livro da cabeceira da cama. E antes que eu Tá? me Onde é que o pessoal esqueça, pode... Ah, pede para a tua assessoria mandar o teu endereço para a minha assessoria de imprensa. Eu vou ter o prazer de te mandar um livro, então me manda no inbox. Eu vou te mandar um livro autografado, depois você me conta o que você achou. O seu já tá está, bom, o seu já tá garantido. eu agradeço muito e, assim, agradeço os outros 2 que você está cedendo para a gente poder, né, sortear aí entre os participantes da live, que a gente sempre tenta trazer de alguma forma, agregar eles com alguma informação que seja necessária nesse momento. Tá bom, Eduardo? Agradeço muito. Os livros, antes você me perguntou, eu acabei te atropelando. Nesse momento, as livrarias fechadas, vocês encontram na Amazon. É só colocar lá, negocie qualquer coisa com qualquer pessoa, vocês encontram na Amazon, nas capitais, eles entregam em 24 horas. Isso é rápido e é fácil. Estou vendo aí o pessoal querendo saber quais são as palavras-chave. Agora, quando acabar a live, eles vão ter que assistir tudo de novo Bem feito. para Quem ver, mandou não para assistir? ver qual é a palavra-chave. Eduardo, um beijo, agradeço muito, tá? A sua participação aqui. Espero que em breve possamos nos encontrar fora dos celulares. Com certeza. Façamos outras aí. Tá bom, então, beijo. Um abraço a todos. Até a próxima. É isso aí, pessoal. Fica aqui os agradecimentos, hein? Verdasca Comunicação e também Fabi, da Imagem 360, que propôs, né, essa entrevista maravilhosa. Já deixo avisado que fica, assim, gravado no IGTV. A gente deixa aí todas as entrevistas do OnLive para vocês poderem assistir novamente. E não esqueçam, tinha que ter tirado a foto, eu e o Eduardo juntos, e mandar para a gente pelo direct para estar concorrendo aí ao livro com as 2 palavras-chave. Eu agradeço a presença de vocês. Quinta-feira tem mais live aí pela frente. Um beijo e que Deus abençoe todos vocês.